Nos últimos dias, o Bloco de Esquerda tem tentado enganar a opinião pública com uma mentira 1000 vezes repetida. Bem ao seu género demagógico e populista, tem procurado colar o crime de ódio que ocorreu no Bonfim na semana passada com uma manifestação de extrema-direita que decorreu também no Porto há cerca de um mês. Não quero saber se tem ou não tem relação, não foi isto que me trouxe aqui. Acresce que o Bloco de Esquerda tem propagado repetidamente e de forma caluniosa que eu autorizei a manifestação que poderia ter proibido. E não é verdade, como veremos de seguida. O mesmo partido tem tentado manipular a opinião pública, comparando ardilosamente a realização da manifestação no Porto e o impedimento de uma idêntica em Lisboa. Acontece que em Lisboa, a Câmara Municipal do Porto pôde travar a manifestação com base num parecer da PSP, que advertia o Presidente da Câmara para a falta de condições de segurança. No Porto, pelo contrário, a PSP deu um parecer favorável à manifestação, sendo por isso impossível impedir a sua realização na cidade. Perante todos estes ataques e mentiras, mas também por causa das outras manifestações idênticas que se avizinham e estão anunciadas, aliás, já para este fim de semana, pedi para falar com o Sr. Procurador-Geral Distrital, o Sr. Dr. José Norberto Martins, para o questionar se um Presidente da Câmara tem ou não tem legitimidade legal para impedir uma manifestação. Desta feita, e tendo-me dado autorização para partilhar publicamente convosco, comunicou-me que a lei só permite inviabilizar uma manifestação perante ocorrências que ponham em causa garantias fundamentais de segurança de pessoas ou de propriedade privada e sempre com fundamento numa avaliação de uma força de segurança. Foi claro, repito, em referir que a lei impede aos presidentes da Câmara de não autorizar manifestações, até porque tal ato violaria o artigo 45 da Constituição da República Portuguesa, que protege o direito de reunião e de manifestação. Ficou claro, portanto, que a lei impede que os presidentes de Câmara de não autorizarem manifestações, salvo nas circunstâncias referidas. Ao não autorizarem, os autarcas incorrem num ato de violação do artigo 45º da Constituição da República Portuguesa, que protege o direito de reunião e de manifestação. Acresce que os promotores de qualquer manifestação, repito, qualquer manifestação ou reunião pública, têm apenas o dever de comunicar e não de pedir autorização. Ainda a este propósito, o Sr. Procurador remeteu-me para o parecer 15/2021 de 17 de fevereiro de 2022 da Procuradoria-Geral da República. Parecer esse que diz o seguinte, e passo a citar: nos termos da própria lei, as autoridades que impeçam ou tentem impedir, fora do condicionamento legal, o livre exercício do direito de reunião, incorrem em responsabilidade criminal e disciplinar. Repito, incorrem em responsabilidade criminal e disciplinar. O parecer diz mais, e passo a citar: embora a GNR e a PSP sejam, de facto, as autoridades que normalmente terão competência para impedir a realização de uma reunião ou de uma manifestação, também a Polícia Judiciária, no âmbito das suas atribuições em casos excepcionais, poderá interromper reuniões onde sejam praticados crimes da sua competência de investigação reservada. Quero, pois, deixar aqui bem claro perante as senhoras e os senhores jornalistas que continuarei a seguir aquilo que o Sr. Procurador me instruiu a fazer, sempre no rigoroso cumprimento da lei. Irei, por isso mesmo debaixo do barreiro da esquerda radical, cumprir o direito constitucional de reunião e de manifestação. Só não o farei quando as forças policiais me comunicarem que estão em risco direitos fundamentais de segurança ou de propriedade privada. Ainda assim, relativamente à AIMA, é bom explicar o seguinte: qual é a missão da AIMA? Acolhimento e integração de migrantes. O orçamento da AIMA são 80 milhões, tem 740 funcionários e vai ter mais 140 até ao final do ano,
e tem 34 lojas. Agora, alguns números. Por dia entram na Justiça 50 queixas de migrantes contra a agência. Repito, por dia. Em 6 meses, foram instaurados mais de 7.500 processos em tribunal contra a AIMA por atrasos na regularização de cidadãos estrangeiros. Há 400 mil processos pendentes de regularização. Quando foi extinto o CEF, havia 350 mil. Portanto, a situação, objetivamente, agravou-se. Há quem se queixe de ter perdido o emprego por falta de documentos a tempo e horas. As linhas telefónicas da AIMA estão sempre ocupadas. Vou citar aqui a senhora Vice-Presidente da Câmara da Casa do Brasil, em Lisboa, que diz que há quem ligue 400 vezes por dia a pagar e não consegue ser atendido. Há um só advogado que tem 200 processos, um advogado, tem 200 processos contra a AIMA e diz que as pessoas estão desesperadas. A verdade, portanto, é que a AIMA não está a cumprir aquilo que são as suas obrigações perante quem? Perante aqueles que são os imigrantes que se querem legalizar em Portugal. Atinge força de escândalo que, ao mesmo tempo que nós queremos imigrantes, não sejamos capazes de os acolher. Tenhamos uma instituição cuja competência é acolher os imigrantes, tratar dos imigrantes e que os imigrantes não estejam a ser devidamente tratados. E aquilo que acontece, como bem sabem, é que um imigrante em situação de ilegal está sujeito a um conjunto de pressões, e nomeadamente naquilo que é a sua relação com o mercado de trabalho, porque tem que o fazer de forma informal, e isto é uma situação que me preocupa. Nós queremos imigrantes, e eu sou daqueles que quero mesmo imigrantes, mas esses imigrantes têm que ter acesso a tudo aquilo que os portugueses têm acesso. E, de facto, se não são legalizados, alguma coisa está mal. E, portanto, entendo que se esta agência não funciona, e objetivamente não está a funcionar, e nós só referimos esta agência porque esta agência, naquele sábado, ligou para a Câmara Municipal do Porto a perguntar o que é que a Câmara Municipal do Porto pode fazer relativamente aos imigrantes. Vamos lá ver, esta é uma competência deles, com recursos deles, com um escritório aqui deles. Então perguntam-nos a nós. Nós é que temos o direito de perguntar o que é que eles estão a fazer ou não estão a fazer. A autarquia não tem competências específicas nesta matéria, mas a autarquia tem um conjunto de programas, nomeadamente com o conjunto de mediadores, que são mediadores que falam e dialogam com essas pessoas. Vocês sabem, aliás, a relação exemplar que temos com a comunidade de Bangladesh, que é uma das mais populosas na cidade do Porto. Temos aquilo que tem a ver com a empregabilidade, portanto, temos um serviço que tenta garantir a empregabilidade aos imigrantes que cá chegam, portanto, fazemos, se quiser, o interface entre os imigrantes e aquilo que é a procura de mão de obra que existe na cidade do Porto. Temos nas nossas escolas mais de 3.000 crianças que são filhos de imigrantes e, portanto, essas são as competências que o município exerce no âmbito das suas competências.